Prática hoje é sobre assertividade. É algo que eu costumo passar para os casais, né? Para eles terem uma noção, será que meu relacionamento tá assertivo? E não só, eu sempre falo isso, porque é verdade. Não se trata apenas da relação de casal, se trata também de você no seu trabalho, você com seus amigos. Então isso também vai ser importante nessas outras relações. Então vamos lá, primeiro, o que é assertividade? Tem algumas coisas, gente, que eu acho que todo mundo deveria saber, e essa é uma delas. Assertividade é você defender os seus direitos sem infringir os direitos dos outros. Então, é você ter consciência sobre você, mas também ter consciência que existe uma outra pessoa ali, que ela também deve ser respeitada, enfim, que ela deve ser levada em consideração. Gente, no ambiente de trabalho, se todo mundo soubesse sobre assertividade, ia ser uma bênção. Mas como não é todo mundo, né, que tem esse interesse, os que têm já vão, então, tendo esse interesse e vão, inclusive, levando isso para as outras pessoas. Eu vou falar para vocês primeiro como é que tá dividida a nossa live. Eu vou falar sobre dois comportamentos que existem muito, que é o comportamento passivo e é o comportamento mais agressivo, e eu vou dar a solução, né, que seria um comportamento assertivo. E no finalzinho, gente, ainda separei 4 dicas para vocês, para às vezes você não tá aí, você não tem um comportamento assertivo, 4 dicas para você começar já a ter um comportamento assertivo, mesmo que no seu relacionamento não tenha. Então vamos comigo. O que a gente tem então exatamente isso. Assertividade sou eu reconhecer minhas necessidades, falar minhas necessidades sem infringir a necessidade do outro. Só que aqui, gente, tem uma informação bem importante também, que assim, ninguém é 100% do tempo assertivo. Assertividade não quer dizer ser perfeito, não quer dizer ser certo, não é isso. Tanto é que assertividade se escreve diferente, com 2 S's, né? E aí a gente até brinca assim, olha, a assertividade é você reconhecer que você vai fazer o seu melhor para oferecer o melhor ali, né, naquela relação, na relação que você esteja, mas isso não é garantia que você vai acertar todas as vezes, mas você vai ter a intenção de acertar. Então tira aquela coisa de perfeccionismo, sabe? Aquela coisa de, olha, tem que ser perfeito. Não, não tem que ser perfeito. Para ser assertivo, você só tem que ter uma boa, uma boa intenção e, lógico, usar algumas ferramentas. Então vamos mais um pouquinho. Vamos começar a falar por que eu acredito que é muito importante que vocês saibam sobre assertividade. É primordial porque uma pessoa assertiva, ela sabe lidar com conflito. E não adianta, em qualquer relação que a gente tiver, essa relação pode sim ser conflituosa, pode gerar algum conflito, né? A gente tem conflito com a gente, não vai ter com o outro, né? E além disso, ela diminui muito o estresse. Então, se você é uma pessoa que geralmente tem muita ansiedade, vive muito estressada, você precisa desse conhecimento. Vamos começar relatando assim o que seria uma pessoa, que eu falei pra vocês que tem 2 tipos de comportamento, né? Uma pessoa mais passiva e uma pessoa mais agressiva. Eu vou falando pra vocês como é que seria uma pessoa mais passiva, dando as características, e vocês vão fazer o checklist aí de vocês, tá? Do lado daí vocês pensam, pô, eu sou mais passiva, eu sou mais agressiva, como é que tá? E faz do companheiro também, vamos aproveitar que a gente tá aqui e faz do companheiro também, ou da companheira, né? Vamos englobar os homens. A passividade é assim, às vezes uma pessoa muito passiva, ela concorda sem de fato estar concordando com aquilo. Como é que é? A pessoa passiva, ela evita ao máximo conflitos. E ela acha que com isso, se ela concorda com uma pessoa, vai evitar um conflito. Então, pode ser que ela esteja na roda de amigos. E aí ela começa a concordar com tudo que o pessoal fala, mesmo que internamente ela não concorde, ela discorde. Ela fica ali só concordando, tal, e não expressa muito sua opinião. Outra característica é que a pessoa passiva, ela gosta muito de agradar as pessoas. Ela tem, assim, uma ânsia por agradar. Bem aquele... A gente tem um comportamento que chama agrade sempre. A pessoa passiva tem muito esse comportamento, né? Que é eu acreditar que a felicidade do outro depende de mim. Então, eu faço movimentos esperando agradar as pessoas para que elas fiquem felizes, para que elas fiquem bem, mesmo que isso represente eu não estar bem comigo.
Então tem esse lance também. Outra coisa é que a pessoa passiva, ela acha que incomoda muito. Ela acha que tudo que ela faz, ela vai incomodar. Gente, aí eu tenho até um caso pra contar, daquelas que lembram do caso. Tenho mesmo. Eu tava na faculdade, né, de psicologia, eu já tava, tipo assim, no 5º ano, terminando a faculdade. E tinha uma menina na sala que ela era tão passiva, que ela era quase assim, transparente, vamos dizer assim. Ela não aparecia. E aí aconteceu uma coisa. Lá nos últimos dias de aula, eu fui pedir a borracha pra menina. Gente, ela era tão assim, não aparecia, que eu esqueci o nome dela. Eu tinha passado 5 anos com ela, mas ela tava ali mostrando que ela não estava ali, né? Que eu cheguei a esquecer o nome dela. Então, vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem pessoas que são extremamente passivas e que, às vezes, elas têm esse grau, lógico que eu tô falando um grau bem exagerado de passividade, tá, gente? Em que parece que elas são invisíveis. Vocês conhecem? Se vocês conhecerem, digam aí sim. Ou talvez você tá reconhecendo que você é assim, né? Então, a gente tem isso. Porque a pessoa, olha só a pessoa passiva, ela tem tanto medo de incomodar, ela tem tanto medo, assim, de aparecer, que ela começa a se anular. E é exatamente isso. Quando a gente pensa num relacionamento de casal, é aquele da relação que se anula em detrimento do outro, que se anula para que o relacionamento esteja bom e não vai estar, porque se uma pessoa da relação está se anulando, esse relacionamento não tá bom, né? Outra coisa a pessoa passiva, ela também evita muito perguntar porquê das coisas. Se eu viro pra você e falo, se eu viro pra uma pessoa passiva e falo assim, vamos no shopping? Ela fala, tá. Ela não pergunta por quê, eu pensei em outra coisa, tá? Eu pensei em outra coisa. Ó, a Mary fez uma pergunta ótima. Então, só fechar aqui, Mary, eu já respondo você. Então, a pessoa passiva, ela nem chega a perguntar, não questiona as pessoas. Ela tem medo de questionar, medo de incomodar. Então, Mary, você disse assim, até onde isso pode ser bom? Mary, na verdade, isso não pode ser bom em grau nenhum. Porque se você tá numa relação, seja de amizade, seja uma relação amorosa, em que você se anula, em que você fica ali sufocando seus sentimentos, seus pensamentos, isso não tem como ser bom. Ao contrário, né? Isso só faz mal pra você. E uma outra característica, o passivo, ele vai engolindo o quê? Sapo. A gente brinca assim, né? Sapo de ré. Nem é um sapo assim, é um sapo, ele vem até de ré, de tão ruim que é. E aí, isso não pode dar bom resultado. Então, Mary, não tem como você se anular e isso ter algum nível de saudável. Não é. O que pode acontecer, Mary, talvez seja esse exemplo que você pensou, às vezes a pessoa tá muito agressiva e você evita ali aquele conflito ou evita falar alguma coisa que pode piorar aquele conflito, mas aí eu tô fazendo algo conscientemente para que aquilo ali não vá para uma violência física, por exemplo, tá? Mas só que não é que eu estou me anulando. Naquele momento, eu decido recuar para que a briga recue também. Entende a diferença? Talvez você tenha pensado nisso. Boa noite. Então, o que a gente tem é que a pessoa, o passivo, ele vai engolindo o sapo. Mas uma hora, ele vai explodir, porque é um ser humano. E quando ele explode, aí ele perde a razão. Aí ele explode, ele solta uma bomba atômica, né? Delilah, né? Ter medo de expressar o que sente pode ser considerado passividade? Com certeza. Se você tem medo de expressar o que sente, provavelmente você está convivendo com uma pessoa agressiva. O que a gente no popular a gente chama de uma pessoa mais controladora, de uma pessoa mais manipuladora, né? Então você com certeza está relacionando com esse tipo de pessoa e é por isso que você fica com medo de expressar o que você sente e pensa. Mas em um relacionamento saudável, você deve sim ter abertura para expressar o que tá dentro de você, né? Por favor, se você tá convivendo com alguém e você não pode nem expressar o que você sente, então peraí. Então essa pessoa não quer conviver com você, ela quer conviver com o objeto, né? E não com você, sacaram? Então beleza, é isso que são as características do passivo. Mas uma característica muito importante.
O passivo, ele tem uma culpa muito grande. Tudo ele acha que é culpa dele, responsabilidade dele. Então, se não bastasse ele se anular, ele ainda acha que ele é responsável por tudo. O Pedro disse assim: quando tem a palavra medo, alguma coisa está errada. Com certeza, Pedro, se tem medo na relação, significa que esse relacionamento ele tá com algum desequilíbrio. Então vamos mais um pouquinho. A gente tem agora um comportamento que a gente chama de agressivo. Muito comum os passivos se relacionarem com pessoas agressivas. Tampa e panela. Eu vivo falando, a tampa e a panela é isso daqui. Uma patologia coça a outra patologia. É uma coisa, né? Então, o agressivo, ele já é tudo ele. Eu. Mas veja bem, é a hora que muitas pessoas confundem. Peraí, Renata, o agressivo, ele sempre, tudo é ele e tal. Mas eu não tenho que me colocar em primeiro lugar? Tem sim. A questão é que o agressivo, ele se coloca em primeiro lugar, mas ele não enxerga o outro. Então, ele se coloca e passa em cima das outras pessoas, ele não tem empatia com as outras pessoas. Ao contrário, né? Tudo que interessa é o próprio umbigo. Então, se tá ruim para as outras pessoas, problema das outras pessoas, elas que se mudem, elas que dêem um jeito. Então, o agressivo, ele é bem assim. Ele se coloca muito em primeiro lugar suas necessidades, mas às custas de reprimir as necessidades do outro. Entendeu a patologia aqui? O tanto que isso é ruim? Não é ruim você se colocar em primeiro lugar, mas claro que você deve, assim, ter uma flexibilidade. Se você está falando de relacionamento, se coloque, esteja atento às suas necessidades, mas você deve fazer ali a ponte com as necessidades do outro, que aí é um comportamento assertivo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, se a gente fosse falar assim uma palavra, uma frase, né? A pessoa agressiva, ela viola o direito do outro. E isso não é bacana. Vocês conhecem pessoas agressivas? Conta aí pra mim. Se vocês conhecem, é muito cansativo lidar com pessoas assim. Elas são irônicas em um grau. Você fala uma coisa, ela vai ironiza aquela coisa, sabe? É como se fosse uma brincadeirinha. Mas, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Nunca é brincadeira. Se alguém tá te colocando pra baixo, se alguém faz uma piadinha, isso não é brincadeira, isso não é piada. Isso é algo muito ruim. Vocês conhecem pessoas assim, mais agressivas? É muito estressante, né? É cansativo, exatamente. São pessoas que elas pensam nela, elas levantam o narizinho e vão. E uma outra característica, assim, uma coisa que eu observo é que geralmente as pessoas agressivas, elas se mostram como superiores, mas na verdade mesmo, na real, elas se sentem inferiores. E outra coisa é que elas usam o medo, né, para manipular. E são extremamente competitivas. Gente, imagina vocês terem um relacionamento de competição, um companheiro que era para compartilhar, para vocês crescerem juntos, e ao contrário, a proposta ali daquele companheiro é competição. Você faz uma coisa, ele vai lá e te alfineta que aquela coisa não foi boa o suficiente, você não é bom, tal, até que você desiste daquilo que você estava fazendo. Então, percebe que é assim, que a gente tem dois extremos. De um lado, a gente tem o passivo e de outro, a gente tem o agressivo. E aqui só um parênteses para vocês, quem faz terapia e às vezes era muito passivo, vai experimentar esse lado mais agressivo. E a pessoa tem a sensação assim, meu Deus, eu piorei. Em vez de eu melhorar, eu piorei. Mas não, é porque quando você está mudando, você tem que experimentar um outro lado e é temporário, até você achar ali o equilíbrio que é a assertividade. Maria disse algo aqui, meu primeiro casamento não deu certo. Penso em me casar um dia. Boas dicas. Maria, ótimo, pensa mesmo. Eu sempre falo pra vocês, por mais que às vezes vocês tiveram, né, um relacionamento que foi desgastado, isso não significa que o próximo vai ser desgastado também, que o próximo vai ser tóxico. Basta você ir conseguindo, né, se autoconhecer e modificando os seus padrões, que aí você vai conseguir um relacionamento mais saudável com certeza.
Eu me relacionei com alguém assim. Fabi, é cansativo, né, relacionar com alguém assim, com alguém que sempre te coloca pra baixo, que fica te competindo com você. É bem os casos dos manipuladores, né? Aqui é um outro jeito de dizer os manipuladores, né? Esse comportamento agressivo. Então vocês podem ver que todo o conhecimento vai meio que se juntando. É um conhecimento aqui, outro conhecimento aqui, eles vão se juntando. E o que eu quero com isso? Eu quero agora é que vocês saibam da solução. Tá bom, Renata? Ó, reconheci aqui pessoas passivas, reconheci aqui pessoas agressivas. E eu reconheci o que eu sou. Mas agora eu quero ser assertiva. Eu quero ter isso, Renata, de poder estar com alguém e estar tranquila. Vou ler aqui as perguntas de vocês e aí a gente vai pra assertividade, tá bom? Só vou ver se tem alguma pergunta, a gente já responde. Eu tô separada e tô em um momento bem difícil. Estou com uma criança de 3 anos. Isa, é muito importante você ir procurando se restabelecer, ainda mais se você tem uma criança, né? Porque a sua criança, ela sente muito como você sente. Seus vídeos, eu tenho um canal sim no YouTube e tem uns vídeos lá. Só mais um pouquinho. Aqui, ó. A Dilaila disse algo aqui, que o companheiro dela busca mais ver quem errou do que buscar a solução. É muito comum das pessoas ali agressivas fazerem isso. Elas ficam procurando um culpado. E assim, de verdade, quando a gente tá machucado, às vezes a gente fica procurando um culpado mesmo. Quem nunca, né? E quando a gente tá machucado, a gente pode ir para um comportamento mais agressivo. Mas uma coisa é de vez em quando você ir. De vez em quando você ser mais, às vezes, ali, submissa e de vez em quando você ser mais agressiva. Outra coisa é sempre. A maior parte do tempo você tá nesses padrões. O que é ideal? O ideal é que você vá para um padrão mais assertivo, e é o que eu vou falar agora, as características de um padrão assertivo, e ainda vou dar para vocês 4 dicas para vocês irem para esse padrão. E assim, eu posso dizer pra vocês que é possível. Eu era extremamente passiva, era uma pessoa muito passiva, experimentei a agressividade, né, quando a gente tá na transição, mas foi por pouco tempo e logo eu consegui ir pra assertividade. Renata, todo mundo tem que ir pra agressividade pra depois ir pra assertividade? Não, talvez você já consiga com essas dicas ir elaborando e indo já mais pra uma relação mais assertiva, por ações mais assertivas. E é o que eu falo pra vocês, assim, não é só no relacionamento, gente. Eu considero assim, que nosso relacionamento de casal é um dos relacionamentos que a gente mostra quem a gente é. Mas quando eu mudo ali em todas as áreas, nos meus relacionamentos outros, né? E por isso que eu acho tão maravilhoso as informações, porque elas fazem assim, é como se fosse um efeito dominó. Muda uma relação, muda várias relações, porque você mudou. E esse é meu intuito, ajudar vocês de verdade a mudar algo dentro de vocês, para vocês terem relações mais leves. Então vamos lá, assertividade. Alguém tem aí alguma ideia de que é ser mais assertivo? Eu vou contando aqui pra vocês, quem tiver ideia e imaginar o que é uma pessoa mais assertiva, quais são as características, escreve aí pra gente que eu vou ler, tá bom? Então a palavrinha-chave da assertividade é equilíbrio. E eu gosto dessa palavra, porque a gente não tem que ter equilíbrio na alimentação, equilíbrio, sei lá, no tanto que bebe, no tanto que faz atividade física. A gente tem que ter equilíbrio em tudo. E nas relações não é diferente. A nossa palavra-chave aqui é equilíbrio. E a gente tem como característica que a pessoa assertiva, ela percebe as pessoas à sua volta. Ela não fica aqui focada no umbigo. Ela percebe que ela não tá sozinha, percebe que tem outras pessoas ali na relação e ela faz de tudo assim, olha, eu entendo minhas necessidades, mas eu entendo também que o outro tem suas necessidades. Então, ela não é omissa, sabe? Uma característica do assertivo é que ela, em vez de ser omissa, ela é uma pessoa que qualifica, eu uso muito essa palavra, né, gente? É uma pessoa que qualifica ali as suas emoções, qualifica os seus sentimentos. Eu vi que vocês colocaram aqui. Não tinha visto antes. Então, a pessoa assertiva, ela é exatamente assim, ela qualifica, olha, eu tô sentindo isso. Isso daqui não ficou legal. E também uma característica dos assertivos. Eles reconhecem os erros
e eles também reconhecem seus acertos. Porque às vezes a gente fala, olha, reconheça seu erro, reconheça quando você errou. Mas também é importante você reconhecer quando você acerta, porque, benza a Deus, imagina uma vida que você só vê o que você erra e aí eu tenho que melhorar aquilo que eu erro. Pô, é uma vida chata, é uma vida pesada. Então reconheça também aquilo que vocês fazem de bom, aquilo que é saudável. Pô, olha, eu faço isso bem. Eu devo reconhecer que hoje eu fiz isso daqui e que foi muito legal, foi muito saudável. Comecem a perceber esse lado também, que vocês vão ver que vai ajudar muito vocês a serem mais assertivos. Outra coisa que a gente fala é que o assertivo, ele fala com clareza. Ele sabe o que ele quer, ele se posiciona de uma maneira clara. Não tem dessa, sabe, do outro ter que me adivinhar. Olha que trabalho. O outro tem que adivinhar o que eu tô sentindo e pensando. O que eu tô achando? Eu não sei, me fala você o que eu tô achando. Gente, não, vamos simplificar. Eu sempre falo assim, relacionamento já tem tantas questões. Vamos simplificar. Quando você estiver sentindo uma coisa, em vez de brincar de adivinho com seu companheiro, pega seu companheiro e conta pra ele o que você tá sentindo. Porque brincar de adivinho é chato. Deixa eu contar pra vocês. É muito chato ficar brincando de adivinhar o que eu tô sentindo, o que eu quero, o que eu preciso. Ninguém é mãe, eu não sou sua mãe não, como se diz, não sou sua mãe não, eu sou sua companheira, ou ao contrário, né, você precisa falar com clareza o que você tá sentindo. Aí a Maria disse, é verdade, né, olhasse para as qualidades. Maria, aí, quando eu consigo reconhecer minhas qualidades, o que acontece? Eu consigo reconhecer meus defeitos, meus erros, reconheço e verbalizo quando eu errei, olha, aquela hora passei da conta, tá? Isso é super assertivo, eu reconheço que eu errei. Mas eu também reconheço aquilo que eu faço bem, porque isso me dá uma alegria na vida, né? Me dá um temperinho, vamos dizer assim. Então, acompanhando, gente, então a gente foi passando aqui por algumas coisas. A gente primeiro passou por um relacionamento, por um comportamento mais passivo, que a pessoa ali é mais submissa, ela costuma tá ali muito anulada e ela é a primeira a infringir os seus direitos. Ela é a primeira a não se posicionar. Ali é uma pessoa mais passiva. Uma pessoa agressiva, ela se posiciona, mas ela, tipo assim, entra com tudo em cima do outro e não tá nem aí pro que o outro pensa. E olha, tem diferentes graus, tá? Talvez eu finjo que eu me importo, mas na verdade eu não me importo. Delilah disse assim, tem muita dificuldade de dizer o que sinto por medo de magoar o parceiro. Delilah, eu penso assim, se você tá sentindo, é legítimo, é seu, você sente isso. E isso não deveria magoar o seu companheiro. Nas relações, é natural que você sente alguma coisa. A pessoa faz algo e tem uma reação do lado daqui. Se alguém pisa no seu pé, não tem uma reação, não dói? Com relação à mesma coisa. Às vezes a pessoa falou alguma coisa, fez alguma coisa, emocionalmente aquilo ali te impactou de alguma maneira. E se você verbalizar isso, incomoda o seu parceiro, aí eu digo o seguinte, olha, se ele não consegue lidar com a frustração, que ele não é perfeito, isso significa que ele tá imaturo, né? Que ele não tá com maturidade emocional suficiente para reconhecer, eu sou adulto, às vezes eu erro também. É chato errar? Mas a gente precisa ouvir para crescer. Se a gente fica numa bolha, não quero escutar ninguém, tudo não me toques, né? Eu não consigo crescer. Mas lógico, gente, críticas construtivas, tá? Eu já falei aqui sobre isso outro dia, sobre críticas construtivas e destrutivas. A gente deve aceitar as críticas construtivas. Quando for destrutiva, você vira e fala assim, você pode reformular isso daí que não ficou muito legal? Não. Entendo que você tem alguma coisa para falar, mas fala pra mim de uma outra maneira. Renata, meu namorado tem 2 filhas no início, achei que não fosse atrapalhar. Hoje eu tenho muita dificuldade. Tatiana, vai no meu canal no YouTube, eu falei sobre, tem um vídeo lá, chama Ordens do Relacionamento. Vai te ajudar muito. No YouTube, Renata Tanus. Pedro, escreve aí, por favor.
Só você pôr lá no YouTube, Renata Tanu, você já vai ser direcionada. E aí lá tem um vídeo que se chama Ordem do Relacionamento. E eu falo sobre filhos de relacionamentos passados. Acho que vai ser uma boa pra você, tá? Então, assim, o que eu tô trazendo pra vocês é que a gente tem que ter um bom senso, né? Isso. A gente tem que ter um bom senso assim, de saber que a gente tem as nossas limitações, o outro tem também. Às vezes ele fica incomodado, ok, a gente vai conversar com ele, não vamos simplesmente passar por cima dele, né? Mas a gente vai conversar. Olha, eu sei que te incomoda saber isso, mas eu preciso compartilhar porque eu estou sentindo e é legítimo. Quando se deixa de dizer o que sente por medo de magoar o outro, está magoando a si mesma. Com certeza, Arielle, né? Com certeza, Arielle, obrigada por ter colocado aí. E é isso mesmo, a gente acaba magoando nós mesmos. Bem, mas agora vamos aqui com 4 dicas para vocês começarem a exercitar aí esse lado mais assertivo de vocês. E lembrando que lá no canal, lá no meu site, eu coloquei um texto sobre exatamente essa temática que eu trouxe aqui para vocês, tá? Assertividade na relação. Vamos lá. 4 dicas. A gente já sabe que, Renata, ser assertiva é melhor mesmo, vou aprender a lidar com conflitos, vou me expressar melhor, vou ter mais empatia com o outro. Então me conta aqui algumas dicas para eu poder exercer mais essa assertividade. Então vamos lá. Primeiro, expresse suas necessidades. É bem aquilo que eu tava falando no meio da live de hoje, né? Expressa mais suas necessidades. Você precisa aprender, gente, a reconhecer o que você tá sentindo. Tipo assim, é bom, é ruim, e começa a expressar, falar mais o que você sente. Se você não expressa, se você não fala o que você sente, isso vira uma bola de neve. Isso não melhora, tá? Não, eu sei que as pessoas têm a fantasia assim. Ah, não, Renata, eu não vou falar não, que o tempo cura tudo, o tempo passa tudo. Eu já até escrevi um texto sobre isso. Gente, tempo não cura nada. O que cura é movimento. Então, expresse mais o que você sente. Tenha consciência do que você sente, expresse pra pessoa. Quem tá ali não é obrigado a adivinhar, beleza? Ah, Renata, eu sou meio caladinha, não gosto de falar. Ou meu companheiro é meio caladinho, não gosta de falar. Companheiro, companheira, dá um jeito aí de aprender a se expressar, tá? Ninguém adivinha, volta a falar. Outra coisa aqui, uma segunda dica é aprender a dizer não. Eu sei que as pessoas passivas têm uma dificuldade imensa de dizer não. E elas têm essa dificuldade porque elas acham que vai desagradar o outro. Mas é igual a Arielle falou ali agora há pouco, né? Quando eu fico com medo de desagradar outra pessoa, eu acabo me desagradando. Então, aprenda a dizer não. Gente, dizer não mata ninguém. Sabe? A gente precisa aprender quais são os nossos limites. Aprenda os seus limites e aprenda também a dizer não para o outro aprender qual que é o limite dele. Se você não diz não, ele simplesmente não aprende qual que é o limite dele. Faz sentido isso? E de fato, ele vai indo, né? Sem perceber. A Vasconcelos falou uma coisa, daqui a pouquinho eu vou falar a terceira dica, tá? Eu falo muito isso. Eu falo muito isso. E na hora de conversar, eu não lembro das coisas que falei e falo outras nada a ver. Vasconcelos é um efeito de tipo assim, eu falo umas coisas, depois eu repito aquela coisa que eu não lembro que eu tinha falado. É mais ou menos isso, Vasconcelos. Se for, o que você precisa fazer é o seguinte, provavelmente está com uma confusão de pensamento. O que você precisa organiza seus pensamentos com você antes de sair falando com seu companheiro, com quem quer que seja. Organiza o que você pensa, o que você sente antes de falar. Quando eu não sei meio o que eu tô sentindo, eu começo a falar uma coisa, depois desfalo, depois falo outra coisa, aí acaba que a outra pessoa começa a desconsiderar, né? Então, eu acho que isso não é muito legal. Então, organiza suas ideias, organiza seus sentimentos, e depois você compartilha com a pessoa que tá com você. Terceira dica. A terceira dica é a ironia. Se é você que faz a ironia, deixa eu te falar, para com isso. Eu sei que a ironia é uma maneira de você diminuir o outro, e que às vezes você tá chateado e você começa a alfinetar outra pessoa, mas isso não é legal. Para de ironia, porque isso irrita
a pessoa que tá com você e além de irritar a pessoa, pode gerar uma briga muito grande. Você quer dizer alguma coisa, seja claro com o que você quer dizer e não fica dizendo entre linhas não. Fale de uma maneira clara. E agora a gente vai para nossa quarta dica. Feedback. O que é o feedback? Feedback é o seguinte, gente. O que eu vejo um erro de muitas pessoas, de muitos casais? Acontece uma coisa, você não fala que aconteceu. Você brinca, isso daqui não ficou legal, hein? Nossa, foi péssima essa risada, mas é mais ou menos assim. Acontece outra coisa, você deixa passar. E você não dá um feedback do que realmente está acontecendo. O que acontece? Acontece que quando você começa a ignorar o que está acontecendo, dada a realidade, e você não oferece feedback para o seu companheiro ou para sua companheira, na real, o que vai acontecer é que isso vai crescer. E quando você estiver pronto para falar, você não vai falar de uma maneira ok. Você vai vomitar na pessoa. Então, o que eu quero dizer com essa dica é o seguinte, não deixa acumular, não. Se você já percebeu que tem uma coisa que está te incomodando, fala, conversa. E fala de um jeito que você, de um jeito não assim, meio falando, meio não falando. Fala de um jeito assim, deixa eu contar pra você, eu quero te falar uma coisa importante. Ah, Renata, mas isso é muito chato. E brigar não é chato? E detonar a relação não é chato? Feedbacks, eles têm que ser algo construído na relação e não é assim a hora marcada para feedback. É assim, você percebeu uma coisa, fala. E aí você acaba dando liberdade pro outro também falar. Gente, eu vi que vocês escreveram várias coisas, acabei perdendo, mas depois eu vou ler tudo, quem eu não respondi eu vou responder, tá? Agora a gente pode abrir, né? A gente pode abrir pra pergunta. Quem tinha feito pergunta e quiser fazer ou fazer alguma colocação, fique à vontade. Opa! Gente, a live era basicamente isso. Eu passei então pra gente começar ali identificando o padrão de comportamento mais passivo, um padrão de comportamento mais agressivo. E aí a gente descobriu que um padrão fica daqui, né? E o outro fica no outro extremo. Tanto a passividade quanto a agressividade não são saudáveis. Eles estão assim negligenciando alguma coisa de você ou do outro. E a gente descobriu que o meio termo é o melhor. E onde está o meio termo? Está na assertividade. E a assertividade, ela é muito boa porque ela não tem a obrigação de você ser certo. O que faz a assertividade ser produtiva é o equilíbrio, a palavrinha-chave. Tenham equilíbrio, equilíbrio na sua relação, equilíbrio no que você tá sentindo. Aqui, ó, a Jéssica falou, o feedback positivo é sim uma das características muito fortes da assertividade e estão aqui, né, inclusas nessas dicas. A gente falou 4 dicas, comecei, né, expresse melhor seus sentimentos. O outro não é adivinho, né? Começa a contar o que você está sentindo. Segunda dica, aprenda a dizer não. Eu sei que dói muito, dá culpa pra caramba no começo, mas cá entre nós, culpa por culpa, vamos falar mais não, que é melhor para todo mundo. A terceira dica é pare com ironias, é muito cansativo viver com uma pessoa que vive ironizando, vive falando uma coisa, mas quer dizer outra. Então para com isso, quer falar uma coisa? Fale direto. E a quarta e última dica é o feedback positivo, que a Jéssica disse aqui. Ofereça um feedback positivo, fale o que está acontecendo, o que está te incomodando. E também, gente, o feedback positivo também é você falar o que está te agradando, tá? Elogios para o companheiro e para a companheira são muito bem-vindos. Não é só correção não, tá? Falar coisas assim, olha gente, ó, isso que você fez foi muito legal, adorei. Isso é um afago, né? É um carinho pra gente. Ok! Gente, então a gente vai finalizando. Jéssica disse assim, as dicas foram ótimas. Dicas para a vida como um todo. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada mesmo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Vocês gostaram da live? E outra coisa, olha, quem não tá me seguindo nas outras redes sociais, me segue lá, que no YouTube eu sou bem ativa também. Oi, Nath! Olha, muito prazer estar aqui com vocês na noite. Espero de verdade que vocês tenham aprendido e que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês terem relacionamentos mais assertivos, postura mais assertiva diante de você, diante da vida, porque esse o meu intuito real, tá?